Bom, pessoal, tudo bem? Vamos voltando aí às nossas aulas do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica. Estamos na disciplina de instrumentos de voo e hoje vamos falar do instrumento indicador de Mach, de número de Mach. Essa é uma aula que ela é afeta tanto ao curso de aviônica quanto ao curso de célula, da habilitação de célula. Portanto, ambos os alunos poderão usufruir do conhecimento explanado nessa aula para o desenvolvimento do aprendizado do conteúdo da apostila. Muito bem, vamos seguir aí. Então, assunto de hoje, instrumentos de voo, maquímetro ou indicador de número de Mach. E o que é o número de Mach? É uma pergunta intrigante. Eu vou deixar alguns vídeos para vocês que estão disponíveis no YouTube e que os ajudarão em muito no entendimento e na resposta a esta pergunta. Mas eu já explico matematicamente para vocês, né? Então, o número de Mach é a razão entre a velocidade verdadeira e a velocidade do som, ok? Então, essa é a origem, né? E como a gente descobre o número de Mach. E já já a gente vai aprender também o porquê precisamos de um instrumento desta natureza, se já poderíamos ter no painel da nossa aeronave um airspeed, que também indicará a velocidade, ok? Muito bem, e por que número de Mach, né? Ou Mach, né? A pronúncia correta. Então, o número de Mach, né, tem origem, né, em homenagem a um físico, filósofo austríaco, Ernest Mach, que em 1877 publicou, né, os seus estudos, a sua teoria sobre a possibilidade de um corpo ser capaz de ultrapassar a velocidade do som. Então, a origem da palavra Mach, que nós acabamos aportuguesando e dizendo Mach, né, vem em homenagem a um físico, né, austríaco, Ernest Mach, que publicou um estudo sobre a possibilidade, né, de um corpo poder ultrapassar a velocidade do som. Bom, e como nós falamos e deduzimos da fórmula matemática apresentada anteriormente, esse instrumento fornece a razão entre a velocidade do avião, a velocidade do som, numa situação particular de altitude e temperatura, né, existente a qualquer tempo durante o voo. Então, a finalidade do instrumento, determinando a razão da velocidade do avião e da velocidade do som, né, para controle da segurança do voo, ok? Vamos lá. Em outras palavras, a velocidade de Mach é quantas vezes o corpo atingiu a velocidade do som, né? Então, em geral, a gente vai usar aproximação direta de condições aí, considerando pressão ao nível do mar e temperatura ambiente, dados entre temperatura de 27 graus centígrados ou 300 Kelvin. E aí a gente consegue determinar que a velocidade do som igual a 340 metros por segundo ou equivalente a 1.224 quilômetros por hora, ok? Então, aviões a jato, pessoal, é de grande importância, aeronaves que voam, né, a uma velocidade muito grande, possuir um instrumento capaz de informar ao piloto quando o avião se aproxima, né, ou iguala ou excede a velocidade do som. Eu não sei se vocês se recordam, há um tempo atrás, aqui no Brasil, houve uma demonstração em Brasília e os aviões da Força Aérea Brasileira passaram em sobrevoo lá no Planalto e não chegaram a romper a barreira do som, mas numa velocidade muito próxima e chegaram a estilhaçar as vidraças de vários prédios lá no Planalto. Tá ok? Então, maquímetro, instrumento que nos dá essa indicação, né? E seu mostrador está graduado em números de Mach ou números de Mach, ok? Aqui eu trago uma imagem para vocês de um avião, né? Quando rompendo a barreira do som, ele cria esse cone. Mach também estudou e tem estudos e textos sobre o chamado cone de Mach, né? Quando o avião rompe a barreira do som. Bom, e como é que funciona
né, esse instrumento? Basicamente, a gente vai ter ali um mecanismo muito parecido com o mecanismo do airspeed, né? E para que eu tenha uma indicação de número de match muito próxima à verdadeira, existe também nesse instrumento um mecanismo aneroide, um mecanismo de altimetria para compensar, né, e reposicionar as engrenagens do indicador de match para compensá-la às variações de altitude. É isso que está dizendo agora nesse slide que a gente está vendo, né? Então, como a gente sabe que a velocidade indicada em um sistema de pressão diferencial, ou seja, no velocímetro, varia inversamente com a altitude, então, à medida que o avião sobe, vai aumentando a diferença entre a velocidade indicada e a verdadeira. E assim se faz necessário colocar neste conjunto um mecanismo diferencial, que é chamado o diferencial do maquímetro, né, para compensar essas variações de altitude e aí termos a indicação correta da velocidade em número de Mach. Ok? Bom, o maquímetro, que é uma outra palavra aportuguesada para o indicador de número de Mach, possui, para efetuar essa compensação, aquela cápsula aneroide que eu falei para vocês, né, que se distende ou se contrai com as variações de pressão, e nesse movimento, por meio do mecanismo relojoeiro que tem no instrumento, vai aumentar ou diminuir a amplitude do eixo no qual está fixo o ponteiro, né, de forma a compensar, né, a indicação em função das variações de altitude e com isso ter no painel, né, já na visão do piloto, um painel mostrador graduado em número de Mach. Muito bem, temos aqui uma foto também ilustrando o tubo do pitot, né, de um jato, né? Esse sistema também, como o sistema do airspeed, é ligado ao sistema pitot estático, que depende de pressão dinâmica e pressão estática para gerar a informação que será disponibilizada no indicador. Bom, finalizando a nossa aula, né, a gente mostra aqui para vocês as opções, né, que podem aparecer no painel. Temos aí dois mostradores, um graduado, né, começando em 0,3 e indo até 1 Mach, né, e o outro começando de meio Mach e 0,5 e indo até 1,5 Mach. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Concito que vocês assistam a aula, vejam os vídeos que a gente disponibilizou, façam o estudo do conteúdo da apostila, respondam os questionários e depois vamos para as aulas de plantão de dúvida e de interação para que fechemos todo o conhecimento acerca deste assunto. Um grande abraço, aguardo vocês na próxima aula. E na próxima aula, entrando em instrumentos de navegação, falaremos de bússola magnética. Aguardo vocês na próxima aula.